Bem no coração do livro de Levítico, a gente encontra um capítulo que, olha, ele nos desafia. Um capítulo que fala sobre santidade, sobre estar perto de Deus e sobre o peso que essa proximidade toda carrega. Vamos mergulhar juntos nessa análise para entender a profundidade dessa pergunta. O que Deus realmente exige daqueles que ousam se aproximar dele? A resposta ela pode ser bem mais radical e, ao mesmo tempo, muito mais cheia de esperança do que a gente imagina. Levítico 21 não faz rodeios. Ele já chega e estabelece um padrão para os sacerdotes de Israel que, assim, à primeira vista, parece inatingível. Um padrão de santidade que entra em detalhes da vida que são, no mínimo, surpreendentes. Pensa só, as regras eram muito específicas e cobriam tudo. Elas diziam como um sacerdote deveria agir diante da morte, com quem ele poderia se casar, o cuidado com a própria integridade física e até quem estava apto ou não para servir no altar. Era de fato uma vida inteiramente separada. E aqui, olha, aqui está a chave para a gente entender tudo isso. Esse é o princípio fundamental que costura o capítulo inteiro. A proximidade com o que é sagrado exige um nível de consagração à altura. Não se trata de um fardo, sabe? Mas sim de uma consequência da honra. Mas por quê? Por que tantas regras? Por que essa exigência tão alta? É exatamente aqui que a gente entra no coração da questão. A imensa responsabilidade de representar o Deus Santo diante de todo um povo. A perspectiva do teólogo João Calvino nos dá uma luz sobre isso. Ele nos ajuda a ver que o foco de Deus não era a restrição pela restrição, mas sim proteger a ordem sagrada e a reverência no culto. O sacerdote era um representante, e qualquer bagunça na vida dele afetava como o povo via a Deus. E Matthew Henry, ele vai ainda mais fundo. Ele mostra que não era só sobre rituais. A vida do sacerdote era um testemunho público. A pureza dele não era só para o altar, era para ser vista. Um exemplo vivo do que significava ser separado para Deus. E aí vem Spurgeon e, nossa, ele eleva a intensidade. Essa frase é poderosa. Conhecer mais de Deus, receber mais da sua luz, significa que temos uma responsabilidade maior. Não dá para andar perto do fogo sagrado e continuar vivendo do mesmo jeito de sempre. Vamos avançar, porque isso se aprofunda ainda mais, especialmente quando a gente olha para a regra mais difícil de todas. O que estava por trás das exigências físicas? Era um símbolo de algo que ainda estava para chegar. Essa é, sem dúvida, a parte que mais gera questionamentos. Por que um defeito físico impediria alguém de servir? Parece uma regra de exclusão baseada só na aparência. Mas a chave não está no que a gente vê, e sim no que isso representava. E aqui está o ponto crucial. Não se tratava de uma rejeição pessoal. Essas pessoas não eram menos amadas ou menos valorizadas por Deus. Elas continuavam fazendo parte do povo, comendo das ofertas sagradas. A restrição era específica para o serviço no altar, porque o foco era inteiramente simbólico, representar a perfeição de Deus no culto. Isso nos joga direto para o contexto cultural da época. Naquele mundo, a integridade física era um símbolo muito poderoso de integridade espiritual e de representação divina. Ao estabelecer esse padrão visível, Deus estava ensinando o seu povo a se afastar das práticas dos vizinhos e a entender a natureza perfeita e santa daquele a quem eles adoravam. E todo esse sistema de símbolos, todas essas regras que pareciam impossíveis, elas estavam construindo uma expectativa. Estavam pintando um quadro, criando uma sombra que apontava para uma realidade muito, mas muito maior. Nenhum homem, por mais dedicado que fosse, conseguiria cumprir perfeitamente esse padrão. A lei estava, na sua essência, mostrando a necessidade de um mediador perfeito. Um sumo sacerdote sem falha nenhuma, que pudesse de verdade representar a humanidade diante de Deus. E aqui está a grande virada de toda a história. O contraste é absoluto. No sistema de Levítico, a imperfeição afastava do ministério. Em Cristo, a imperfeição é o ponto de partida para a transformação e para a aproximação de Deus. O que antes era uma barreira, agora se torna um motivo do resgate. Cristo cumpre cada símbolo, cada exigência. Ele é o sacerdote sem pecado, sem mancha, totalmente santo. O livro de Hebreus o descreve exatamente com as qualidades que Levítico apenas simbolizava. Ele é a perfeição para a qual a lei apontava.
Então, depois dessa jornada toda, a gente chega à aplicação final. O que isso tudo significa para nós hoje? A resposta muda completamente a nossa perspectiva. A grande revelação é que o propósito deste capítulo nunca foi criar um sistema de exclusão. O propósito era criar um anseio profundo por um representante perfeito, alguém que pudesse ficar no nosso lugar e ser plenamente aceito, nos levando junto com ele. Esta é a conclusão da história. Atenção, o padrão impossível, a exigência da santidade, tudo isso encontra sua resolução em Cristo. Ele não apenas atingiu o padrão, ele personificou o padrão. E isso nos deixa com a verdadeira pergunta. A busca não é por uma perfeição própria, o que seria esgotante e inalcançável. A questão fundamental é de identidade e de pertencimento. A resposta para a exigência de Levítico não está no nosso esforço pessoal, mas em uma pessoa. Porque se a resposta para a segunda pergunta for sim, Cristo já cumpriu a primeira por nós.